ética, apuração, interesses corporativos e imparcialidade. Muitas questões estão em jogo quando o tema é assessor de imprensa versus jornalista. Profissionais de renome na área, como Heródoto Barbeiro e Ricardo Noblat, dizem que essa não é uma função jornalística. Para discutir esse tema, o Imprensa em Debate convidou os profissionais Maria Tereza Cruz e Vitor Ramos. Maria Tereza é jornalista formada pela Casper Libero, há 2 anos é repórter da Rádio Sul América Trânsito e agora também escreve para o Jornal Mais, do Grupo Lance. Obrigado, Maria, pela presença. Vitor Ramos também é jornalista, formado pela PUC de São Paulo e atualmente é coordenador de imprensa da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. Por 1 ano, atuou como assessor de imprensa da Secretaria do Estado da Saúde. Vitor, obrigado também pela presença. Para começar esse programa, eu queria saber de vocês dois, começando por você, Vitor. Você já atuou em redação ou sempre foi assessor de imprensa? Eu atuei em redação, no começo fiz algumas coisas em produção de TV e aí minha experiência mais longa em redação foi na Folha de São Paulo. Trabalhei lá por 5 anos, fui repórter, fui redator também, ajudei ali na edição, pauta, então acabei tendo uma experiência razoável em redação também. E você, Maria, já foi assessora de imprensa? Também já. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Obrigado a vocês. Sim, o começo da minha carreira, na verdade, estágio, né? Há controvérsias no começo da carreira, mas enfim, eu trabalhei em uma assessoria chamada Nexo e depois, um pouquinho mais tarde, fiz um job, né? Um freela para a tutoria. E aí eu tive contato com esse universo, com essa linguagem da assessoria de imprensa. E hoje, na redação do Jornal Mais e também na Sul América Trânsito, na rádio, você sente que entre a equipe ali existe algum tipo de preconceito contra assessor de imprensa? Olha, esse é um ponto conflitante da relação, vamos dizer assim. Eu não diria preconceito. O que existe hoje, na minha opinião, em algumas assessorias, é que elas não funcionam direito para a gente enquanto repórter. Na minha opinião, quando eu fui, há pouca experiência, foram alguns meses que eu trabalhei na assessoria e na maior parte do tempo da minha carreira foi em redação, primeiro de revista, hoje em dia jornal diário e também na rádio, o que acaba acontecendo é que o assessor, que seria uma ponte entre o repórter, o jornalista e a fonte, acaba sendo um dificultador do acesso à fonte. Eu tenho N exemplos para citar de problemas que eu já tive com assessorias e também assessorias que funcionam. Você pode citar um? Sim, uma assessoria que funciona, que eu lido diariamente, funciona até a página 5. Quando o assunto é polêmico, é difícil. Mas a assessoria da CET, por exemplo, que no meu trabalho da rádio eu lido diariamente com eles, é uma assessoria bacana. Sempre que eu ligo lá, a informação, eu fico na rua, é sempre louvável o trabalho deles. Mas também já tive histórias de assuntos polêmicos que eles demoraram para responder, o que também é normal, porque o assessor cuida da imagem do cliente, por mais que seja público ou privado. E problemas N, que não preciso citar nomes de assessores ou assessorias, mas problemas de não responder, uma vez eu estava na rua, tinha uma cratera em uma avenida de São Paulo e eu tinha ligado para uma subprefeitura desse determinado lugar. Sim. E a assessora teve a coragem de falar porque eu tinha que solicitar a entrevista com a pessoa que estava na minha frente por e-mail. E aí eu falei para ela, mas como eu vou solicitar por e-mail se ela está na minha frente e eu não tenho? Você me traz um netbook, um iPhone, sei lá, porque não tem como fazer. Então é isso. E Vitor, analisando aí a resposta da Maria, você já sofreu algum tipo de preconceito? Já teve problema com algum jornalista? Queria também que você explicasse o lado do assessor nessa hora, igual ela teve que, me passa por e-mail. Isso é um padrão, não é? Como é que funciona essa parte? Eu acho que assim, a questão do preconceito, acho que até há da redação para as assessorias de imprensa e num nível menos comentado, vice-versa. Porque muitas vezes a dependência do jornalista em relação à assessoria de imprensa é muito maior do que as pessoas imaginam. Então, às vezes chega a nível de ser o mesmo texto e tal. Então, assim, tem um pouco esse conflito, quando na verdade elas são funções muito mais complementares do que o versus não deveria ser o predominante, elas são mais complementares que isso. Mas você sente,
que às vezes assim, a pessoa acha que você está lá só para prestar um serviço para ela, que é uma coisa burocrática e só. E a verdade é que ela falou que às vezes as assessorias funcionam mais como uma trava antes de chegar na fonte do que uma forma de facilitar. Agora, de qualquer forma, é fundamental para o jornalista, para o repórter, que ele não dependa só de assessoria de imprensa. Se numa matéria ele perceber que está dependendo só da assessoria de imprensa, alguma coisa nesse caminho ele está fazendo errado. Porque realmente a assessoria está visando a imagem do seu cliente, seja ele poder público, uma empresa e tal. Então, para você ter a visão mais completa da sua reportagem, é importante que você tenha outras fontes, inclusive fontes dentro dessa própria empresa, ou dentro desse próprio governo, que possam te passar informações que depois você vai chegar com a assessoria. Então, eu acho que existe, acho que talvez menos hoje em dia, não sei, não é uma coisa agressiva, até porque você tem muita mobilidade de redação para assessoria e vice-versa, muita gente às vezes faz o caminho de ida e de volta algumas vezes, então as pessoas se conhecem e muitas vezes trabalharam junto e tal, mas existe o contrário também, e eu acho que existe um pouco acho que existe uma certa vaidade do jornalista, do repórter, de dizer que ele tem fonte. E aí ele não abre a fonte. Muitas vezes, e com razão, a fonte dele é o assessor de imprensa. Porque é uma pessoa que tem muita relação com o assessorado. Então, acho que tem, mas também, quando interessa, o repórter sabe tratar bem e saber que ali pode ser um bom caminho para boas reportagens. Sim, e Maria, ele teve uma parte da resposta dele em que ele citou que o jornalista não deve ir só atrás do assessor. Você concorda com isso, não? Ou você acha que a assessoria de imprensa, às vezes, pode suprir a necessidade de uma informação, não estou falando de entrevistado, e sim informação, ou você sempre também vai atrás de outras fontes, ou só de uma assessoria de imprensa você acha que já vale? Essa pergunta é bem interessante, porque é justamente isso que ele falou. Quando o repórter, o jornalista, fica dependente da assessoria, isso não pode acontecer. Informações oficiais, na minha opinião, números, dados, estatísticas, crescimento de empresa, ou uma declaração que seja oficial, a assessoria supre. Mas eu te digo com certeza que as minhas melhores matérias que eu fiz não foram por assessoria de imprensa. Foram justamente, como ele disse, pelas suas fontes. E existe mesmo essa vaidade do jornalista, isso é verdade. Em muitos casos, acaba, principalmente no meio esportivo, que acabo tendo muito contato com o pessoal do lance, porque é do mesmo grupo, na maior parte das vezes é o assessor que é a fonte, o projeto Dharma e a fonte ômega, né, do jornalista. A redação sobreviveria sem uma assessoria de imprensa? Já que você enalteceu aí as outras fontes. Exatamente. Como que seria isso? Olha, eu vou mais pelo lado, aí eu vou concordar com o nosso colega Vitor. Eu acho que tem que ser um trabalho conjunto e um complementando o outro. Não diria que as redações não sobreviveriam sem as assessorias, que daí você cria uma relação de dependência. Mas eu acredito que muitas coisas seriam dificultadas. Principalmente, por exemplo, quando você tem que falar com um cara muito alto padrão, presidente de uma empresa, ou o presidente da república, ou o prefeito. É muito mais fácil você chegar pelo assessor, porque o cara é muito difícil. Então, isso vai ser necessário. Agora, essas informações do cotidiano, tipo furos, dificilmente o assessor, ele figura, propriamente dita, vai te dar um furo. É o que eu te disse, você vai conseguir por outros meandros, né? Sim, Vitor, ainda em cima disso que ela está falando, até da outra resposta que ela deu quando ela falou da história das covas e tudo mais, o assessor, ele é fiel à informação ou existe mesmo essa manipulação de acordo com o interesse do cliente? Você já passou por isso? Tem alguma história que você possa contar para a gente? O que você precisa saber assim, você tem um interesse ali a defender uma imagem, a zelar, quer dizer, para isso que você está trabalhando. Agora, você tem que ser muito criterioso e você tem que ter o cuidado de passar suas informações corretas. Porque até dependendo, nesse caso, quer dizer, que é um caso de governo público, sempre você passa uma informação errada, porque você quer esconder que, sei lá, o número de mortes, você quer mostrar que o lugar não é tão violento como está se pintando. Você reduz esse número e a repórter, por fontes próprias, descobre que essa violência é maior,
Se você cria um problema, você, assessor de imprensa, cria um problema para o secretário de Estado. Porque o que está acontecendo? O governo está mentindo. Então, assim, uma coisa que a assessoria de imprensa depende é de credibilidade. Você vai ser fonte dos repórteres enquanto eles acreditarem em você. No dia que eles deixarem de acreditar, você deixa de ser fonte. E aí você não consegue mais contar a sua versão. Então vai acontecer alguma coisa muito grave, vamos dizer, na segurança pública. E as pessoas vão ouvir uma testemunha aqui, vão ouvir o dono da loja e tal, e não vão te ouvir mais. Porque você, na vez anterior, você mentiu. Então não dá para mentir. O que dá é para você tentar mostrar o melhor lado. Olha, aconteceu isso, mas a gente está trabalhando para corrigir. A polícia foi acionada imediatamente. Vamos reforçar o policiamento, vamos fazer uma operação X nessas 3 ruas durante 1 mês, vai cair. Na semana seguinte você mostra, olha, o índice de criminalidade nesse bairro que era de 15 por 100 mil, agora já está em 10 por 100 mil, nosso objetivo é chegar em 5 por 100 mil mais 1 mês. Então, assim, você sempre vai mostrar o lado favorável. Agora, esse lado favorável tem que ser factível e tem que estar acontecendo. Porque senão, você ganha hoje, você mente hoje e ganha, mas amanhã vão descobrir e aí você dançou, entendeu? Você deixa de ser uma... Sim, e como que é essa relação entre assessoria e cliente, né? Para que isso que você está me falando seja garantido, que vocês não mintam, que, por exemplo, o interesse do cliente, eu quero... por exemplo, o cliente falar, eu queria não passar a informação, mas sim, olha, eu não quero que soltem uma bomba no ar. Existe essa conversa entre a assessoria e o cliente? Existe. A relação do assessor com o assessorado tem que ser a mais próxima possível, até porque às vezes você vai precisar convencer o seu assessorado de que ele pode estar querendo ir longe demais, entendeu? Em ocultar alguma informação ou hipervalorizar algum feito da empresa. E às vezes você tem que mostrar exatamente isso. Olha, não adianta a gente... Para você conseguir convencer o jornalista, você tem que ter os seus dados, você tem que trabalhar direito. Então, é o caso de você sugerir, olha, se você quer mostrar tudo isso, compra um espaço no jornal e faça uma publicidade. É distinto o trabalho. O trabalho de assessor de imprensa é um trabalho que é você convencer que ali tem uma notícia, que o desempenho maravilhoso da sua empresa no mercado foi tão diferente, tão mais forte do que os concorrentes, que isso se transforma na notícia. Se não, se foi parecido com os demais e você quer falar, não, mas a gente é muito mais bonito, compra o espaço no jornal e põe sua publicidade. Ok, você tem então espaço fica aqui, garantido. publicidade, assessoria de imprensa, é outra coisa. assessoria de Você lida imprensa. com notícia. Fechado. Vamos ao intervalo e voltamos no próximo bloco falando um pouco mais com Maria Tereza Cruz e Vitor Ramos sobre jornalista de redação e assessor de imprensa. Como funciona esse meio de campo entre as duas profissões? Estamos de volta com Imprensa em Debate, com Maria Tereza Cruz e Vitor Ramos. E o tema de hoje é o relacionamento entre assessor de imprensa e jornalista de redação. Maria, agora falando de jornalismo na redação, o assessor de imprensa, ele, claro, defende os interesses do seu cliente, mas sempre garantindo a credibilidade da sua assessoria de imprensa, baseado sempre em verdades, né? Eu queria saber, na redação, qual é a liberdade do jornalista lá dentro, né? O interesse corporativo manda ou não? O jornalista tem uma liberdade? Como é que funciona isso na redação? Bom, esse também é um calcanhar de Aquiles dentro do jornalismo. Para falar disso, a gente primeiro tem que tirar uma certa pecha que existe do lance da imparcialidade. Jornalista não é imparcial. Jornalista, antes de tudo, é um ser humano. Você não é imparcial. O jornalista tem que priorizar, sim, a informação e a forma mais democrática de passar isso. Ou seja, ouvir todos os lados. Se existirem 2 lados, os 2 lados, 3 e assim por diante. Mas dizer que jornalista é imparcial é um absurdo. E essa lógica vale para a empresa. Hoje, no local, no veículo que eu trabalho,
Até por conta da história do grupo ser uma história esportiva, na parte de cotidiano, de geral, de cidades, até de política, a gente tem uma certa liberdade. Eu já trabalhei em locais, em lugares que matérias sobre TV digital, por exemplo, foram vetadas. Na época da TV digital, lá nos idos de 2005, 2006, uma matéria que apresentava uma forma de uma TV brasileira nessa questão da TV digital e foi simplesmente vetada, porque a empresa tinha um interesse em vender a ideia da fórmula japonesa ou europeia, sei lá o que na época. Mas isso aconteceu. Isso acontece. Mas dizer que o jornalista é um vendido é um absurdo. É lógico. Existe o interesse e o interesse de venda. Por exemplo, no jornal que eu trabalho, se a gente tem... Eu cubro a parte de crime no jornal, de polícia. Se a gente tem uma grávida que foi esfaqueada pelo marido e um mero assalto à mão armada numa residência, é mais legal, não é legal, é péssimo, os dois são péssimos, mas vai vender mais o outro, então ele vira a matéria principal, como a gente costuma dizer, ele vira o abre de página, ele vai para a primeira capa. Então, essa manipulação existe, que na verdade não é uma manipulação, é uma inteligência editorial. Mas, lógico, eu já vivi, principalmente em grandes corporações, essa questão de vetar, e, inclusive, uma coisa que eu passei com uma colega minha, eu simplesmente tirei o meu nome da matéria. A gente modificou a matéria, porque, antes de tudo, quem paga o nosso salário é a empresa, mas eu não quis assinar aquilo. Isso também. E o meu editor, na época, foi muito legal e falou, tudo bem, se eu estivesse no seu lugar, eu faria o mesmo. Mas, então, é só tomar cuidado com essa questão da imparcialidade. Ela nunca existe, nunca é uma falácia. Perfeito. Agora, Vitor, voltando para a assessoria de imprensa, em assessoria de imprensa a gente sabe que trabalham jornalistas e profissionais de outras áreas também, como relações públicas. Queria que você falasse o que cada um... qual a importância de cada um dentro de uma assessoria de imprensa, né? O profissional de outra área, não o jornalista, e o jornalista. Tem diferença ou os dois exercem essa função da mesma maneira ou cada um tem o seu peso ali? Eu acho que tende a ter a mesma função. Acho que assim, qual que é a importância da assessoria? Como que ela funciona bem? Ela funciona bem se quem estiver lá dentro souber, primeiro, identificar o que é a notícia, dentro dessa notícia, o que é mais importante, o que é o seu lead, ou seja, o que você vai chamar, se você puder dar um título, ter um bom texto. Então, assim, são habilidades que são comuns ao jornalista e eu acho que um bom Relações Públicas pode ter também. É claro que Relações Públicas, ele pode, por exemplo, se você tiver uma notícia muito importante, ele pensar num evento junto. Então, você não vai só passar a sua pauta por meio de um texto, você vai promover um evento que vai chamar mais a atenção da mídia e vai falar, bom, então vamos chamar um atleta conhecido para a gente soltar essa notícia junto. Então, acho que tem algumas coisas que você pode juntar com a notícia, que o RP pode ter essa habilidade maior de um cara jornalista estrito, assim. Mas acho que fundamentalmente é você entender, dentro do universo de coisas que o seu cliente produz e faz, o que é mais interessante, o que é mais notícia, porque fundamentalmente o seu trabalho vai ser o de convencer a redação de que o que você tem em mão é bom para eles, quer dizer, é bom para o leitor deles. Da mesma forma que ele tem a função de convencer o leitor dele de que ele está oferecendo um bom produto, você tem que convencer o jornalista de que o seu produto é bom. Então, vai meio nesse caminho. Tem um pouco de marketing aí no trabalho que você faz hoje. Tem, assim, você já trabalhou em redação, hoje está na assessoria de imprensa. É jornalismo, mas é um pouco de marketing também. Você usa também. Nesse sentido, você tem uma área que você agrega, que muitas vezes o jornalista que saiu da redação não tem. Então, assim, o pessoal de RP, às vezes, pode ajudar bastante. Certo, até aproveitando esse gancho dele. E o Press Kit, Maria Tereza? O Press Kit, ele serve, sim, como o material de informação? É um informativo para o jornalista ou é um agradinho aí para os profissionais da área da redação? Essa é diferente. Press Kit, eu digo que, quando bem feito, é uma fonte de informação. Assim como os tais dos releases, né? Que o pessoal, que é o texto, na verdade, que o assessor manda para a gente para vender a notícia. Vender entre aspas, né? Porque não tem troca de dinheiro aí. O vender é entre aspas. Mas para nos convencer, como o Vitor disse, a ir. O Press Kit, na minha opinião, vai nesse sentido. Ele serve à informação, se bem feito e se necessário. É diferente de jabá.
E também essa questão da política do jabá vai de empresa para empresa. Depende do lugar, do uso que você faz disso. Se você passa a se beneficiar sempre de uma mesma assessoria, com viagens, com materiais, mimos, né? Isso deixa de ser uma relação saudável, na minha opinião. Porque se você tiver que meter o pau, se você tiver que falar mal dessa assessoria, você não vai fazer. Ou você vai ficar de mãos atadas. Mas é lógico, se aquele fim, se aquela intenção tiver um fim, beleza, não tem problema. Lá no jornal que eu trabalho é muito tranquilo isso. Inclusive, os meninos teve um campeonato de pôquer recentemente lá em Floripa e os meninos foram, sem o compromisso de cobrir, mesmo porque a assessoria não tinha pedido nada. Simplesmente falou, quem quer tem duas vagas. E eles foram, entendeu? Agora, se isso passa a ser uma constante, aí cria-se uma simbiose negativa, cria-se uma relação negativa de você ficar preso na mão do assessor. Então, tem que tomar cuidado com isso. Só para explicar, né, para quem não é do meio jornalístico, o jabá que ela disse no começo da resposta é quando alguém paga ou em dinheiro ou em serviços, enfim, por um espaço na mídia, né? E nesse espaço vai a informação de interesse dessa empresa, enfim. O jabá seria pagar por informação. Voltando agora no press kit, agora do seu lado, Vitor, você acha que o press kit muda a finalização ali da matéria? Você tem alguma história legal de um press kit que você fez e falou, nossa, esse fez toda a diferença na hora de vender essa informação? Então, não tenho. Na verdade, eu sempre trabalhei pouco com press kit. Eu acho que tem caído mais em desuso. Eu acho que não é o melhor caminho. Acho que o melhor caminho é a informação, entendeu? O que você tem na sua mão é notícia. Então, quanto mais cacareca você colocar em volta, presentinho e não sei o quê, você vai estar desviando o foco. E se você pegar um jornalista mais experiente, porque onde você quer chegar? Você quer chegar no melhor jornalista, você quer chegar no melhor jornal e você quer ter o melhor espaço. Se você vai ficar perdendo tempo tentando convencer repórter novo que a sua história é legal porque você deu um brinquedinho a mais, um press kit bonitinho e tal, você pode ter um sucesso momentâneo ali como assessor de imprensa, mas a boa assessoria de imprensa, ela tem acesso aos melhores jornalistas, ela fala direto com os melhores jornalistas, ela tem acesso, inclusive com editores, com a direção do jornal, porque ela tem credibilidade. E se você for ser o assessor de imprensa do brinquedinho, do presente, do press kit, você vai funcionar ali no máximo, no raso da redação, mas você vai ter muita dificuldade de acesso lá em cima. Então, acho que vale mais a pena se você se segurar na informação, ter certeza de que sua notícia é forte e chegar lá em cima, entendeu? Acho que é isso que vai diferenciar uma assessoria de imprensa que faz a marketagem, simplesmente aí no mau sentido, de uma assessoria de imprensa que trabalha com notícia. Que trabalha com notícia não precisa disso. Perfeito. Agora, para finalizar o programa aqui, eu queria fazer a mesma pergunta para os dois. Vou começar com a Maria Tereza. Maria Tereza, assessor de imprensa, é ou não é jornalista? Por quê? Bom, assessor de imprensa, na formação, é jornalista, pode ser, certo? Pode ser relações públicas, pode ser jornalista, mas assessor de imprensa não é repórter. Eu diria isso, que assessor de imprensa não é repórter. E a gente vê isso, até pegar o gancho dessa última questão, que eu até esqueci de citar, de falar, tanto é que a gente recebe, uma coisa que me irrita muito, é release mal feito. Que aí você percebe que o cara nunca passou por redação. Porque aqueles releases enormes que você não tem tempo de ler, os títulos que não chamam a atenção, é bem isso que ele falou. Cadê o lead? Cadê a notícia? A notícia tem que estar no título. Tem uma assessoria de imprensa que está rolando agora, eles mudaram a estratégia. Eles estão colocando o título como se fosse e-mail pessoal. Aí você se engana e você abre. E a hora que você vê, você fala assim, nossa, que coisa ridícula, entendeu? Então, assim, não é que assessor de imprensa não é jornalista. Eu acredito que é um trabalho dentro da área de comunicação diferenciado, é diferente, mas de forma nenhuma é o detentor dessa informação, da reportagem, de forma nenhuma. Eu agradeço a presença dos jornalistas Maria Tereza Cruz e Vitor Ramos. E o Imprensa em Debate fica por aqui. Até uma próxima.